você a uma leitura longa. Eu queria convidar você para lermos juntos o capítulo 17 inteiro de 1 Samuel. Então, se prepare aí que a gente vai ler muitos versículos. É uma história conhecida, mas quem sabe nessa leitura você descubra algo que você ainda não viu antes. Então, vamos ler juntos. 1 Samuel 17, versículo 1. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com um vale entre eles. Versículo 4. Então, Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. E ele tinha quantos metros de altura? Algumas versões têm côvados, não é? Côvados a gente precisa transferir para a nossa medida. Outras versões já têm a altura em metros. Tem aí na sua Bíblia 2,90 de altura. O que a gente tem aqui de 2,90? Quem me ajuda aí? Essas caixas de som aqui tem 2,90 de altura? Não, é mais alta? Samuel é inteligente, olha, já disse que não. 2,90 de altura. Olha só, usavam um capacete de bronze, vestiam uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos, o peso de uma pessoa, só a couraça, 60 quilos. Versículo 6, também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa como o eixo de um tear. Eu nunca vi um eixo de um tear, então eu não consigo fazer a comparação, mas deve ser muito pesado para ele falar isso. E a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos, e o seu escudeiro caminhava à frente dele. Você conseguiu imaginar o tamanho desse homem e a força que ele tinha? Então não era um homem alto, não. Era um gigante. Você tem que colocar a sua mente de criança para funcionar e imaginar além do natural. Era muito alto e muito forte, era um guerreiro. Versículo de número 8. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu, e vocês são servos de quem? De Saul. Escolham um homem para vir aqui e lute comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Versículo 11. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Acabou a força nas pernas, irmão. Ninguém tinha coragem de lutar contra esse homem. E eu nem quero perguntar, agora eu vou brincar um pouco aqui com os homens, tá? Se nós fôssemos do exército dos israelitas, se um de nós homens iríamos dizer: oxe, mas menino, deixa comigo, sai do meio, sai da frente, eu vou pegar esse cabo agora, né? Puxar minha peixeira aqui e ele, menino, olha, se fosse nós, irmão Gil, nesse exército, um caba desse. Bom, vamos lá. Versículo 12. Davi
era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi, ele era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi fazia o que, irmãos? Ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, eu estou no versículo 16, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. 40 dias, Golias gritando, xingando, falando, humilhando, e o povo quieto. Versículo 17. Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto, com grãos tostados, e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Vamos lá, não se cansem. Versículo 20. Davi deixou as ovelhas com outro pastor, e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir, apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias a desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Oh, que maravilha, né, irmãos? Nada mais de imposto de renda e ICMS, nada de imposto. Olha, vai ficar tudo barato. Lá vai eles. 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso? Depois, se os irmãos não souberem o que é esse negócio aí de incircunciso, aí depois, agora não, nós vamos descobrir quem é esse para desafiar os exércitos de Saul. Está escrito aí? Os exércitos do Deus vivo. Já mudou. Já mudou. Davi disse que aqueles exércitos não eram de Saul, eram os exércitos do Deus vivo. Versículo 27. Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Versículo 28. Olha aí, irmã Marli, Eliabe. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui, rapaz? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância
e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. E Davi responde no 29, o que eu fiz? Só fiz uma pergunta. Então, foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Versículo 32. Agora nós temos Davi diante do rei Saul. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Agora, irmãos, quem era que estava falando isso? Davi. Tem um vídeo na internet que um pernambucano, eu acho, faz essa história em cordel. E ele diz que Davi era do tamanho de um tamborete de forró. Ou seja, pequenininho. Aí esse rapazinho vai lá para o rei Saul e diz assim: se preocupe não, ei, deixa comigo. Aí Saul responde o que para ele? Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz. E ele é guerreiro desde a juventude. Isso aqui é a realidade. Mas Davi se deu por vencido? Não. Ele insistiu. Agora vamos ver o que Davi vai dizer. Olha aqui, seu rei. Eu tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula, menina, isso é maravilhoso, e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos, de novo, olha aqui, os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Bom, Davi parece que foi muito convincente quando ele disse. Eu acho que Davi deve ter se enchido de coragem, de empolgação, porque o resultado que nós temos aqui é, por fim, Saul consentiu. Então, está bem, então vá, e que o Senhor esteja com você. Versículo 38, calma que está acabando. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura, tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas, e aí ele disse: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho, as colocou em sua bolsa de pastor. Como é que a gente chama aquela bolsinha que fica do lado, quando a gente vai caçar? Cadê a Dailton? Como é que chama aquela bolsa? Bornó, lá no Ceará. Chama bornó, não sei por aqui como é. Davi pegou as 5 pedras, botou no bornó dele, armado apenas com seu cajado e sua funda, e foi enfrentar o filisteu. Loucura! É ou não é, irmãos? Diga aí, Lucas. Você iria, Lucas, enfrentar esse filisteu? Você é forte, rapaz. Você consegue. Quem mais aqui? Murilo, você iria? Você é forte, Murilo. Você dá conta. Mas Davi foi. Não pergunte para mim não, viu? Se eu ia. Versículo de número 41. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi:
Por acaso eu sou um cão, para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá, e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu. E agora eu queria toda a sua atenção para o que Davi disse, no versículo 45. Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo com que arma, irmãos? Eu vou em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Davi continua no 46, hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, o Senhor entregará, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. A gente já conhece o final da história, né? Já sabe o que vai acontecer. Mas olhe, e quem não sabia o final da história? E via aquele menino gritando para o gigante, dizendo, eu tenho um Deus. Parece o hino que a gente cantou hoje aqui, Jéssica. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Talvez, enquanto as pessoas olhavam para aquele menino falando, não fazia sentido. Mas dentro do coração de Davi, aquilo era muito forte. A fé que ele tinha era tão grande, que ele não disse assim, eu vou ganhar essa batalha. Não, ele foi narrar o que ele ia fazer. Eu vou vencer, eu vou cortar sua cabeça, e olhe, o seu exército vai perder. A fé dele levou ele além do que a situação estava mostrando ali. Então vamos lá, versículo 47. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo. Olha os dois resultados que Davi disse que iriam acontecer. Primeiro, no versículo 46, o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E depois, no versículo 47, todos aqui saberão que o Senhor salva o seu, mas não com espada e nem com lança. A batalha é de quem, irmãos? Aí no versículo 47, a batalha é do, e ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, no bornó, pegou uma pedra, atirou com sua funda, a pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Vamos ficar até o versículo de número 51. Já pode dar uma respirada funda aí. Que leitura, hein, meu irmão? E agora? Nós já ouvimos muitas pregações sobre esse texto. E eu já ouvi muitas mensagens sobre esse texto. E já ouvi muitas pregações dizendo assim, aprenda com Davi, escolha 5 pedras. As 5 pedras, inclusive, há alguns pregadores que dão nome às pedras. As pedras que Davi usou, humildade, coragem,
fé e tal, e vão falar das pedras, porque você tem que ter essas pedras, sabe? Aprenda com Davi, que não usou a armadura de Saul, porque você não vai usar a armadura do seu irmão, você vai usar a sua, tal, e falando, e a gente fica lendo esse texto e pensando assim: como é que eu posso ser igual a Davi? Como é que eu faço para poder ser esse Davi que vence o gigante? Eu quero ser igual a Davi para vencer o gigante. Mas eu queria sugerir, irmãos, para nós, na reflexão desse texto de hoje, que a grande questão aqui não é Davi. A grande questão aqui não é ser igual a Davi, imitar Davi. A grande questão aqui não é ser capaz de derrotar um gigante, porque você entendeu como Davi agiu, a estratégia de... Não. Se eu pudesse dizer assim, não sei se estou correto, mas se eu pudesse dizer assim: esquece Davi. Tira a câmera de cima de Davi. A grande questão aqui é o Deus de Davi. O grande diferencial desse menino não era porque ele tinha uma habilidade escondida, não era porque ele tinha um jeito diferenciado, não é porque ele treinou de jogar pedra e foi o jeito que ele jogou, não era nada disso. O grande diferencial desse menino aqui com relação aos outros do exército era apenas uma: Davi confiava em Deus. Quando todos os outros estavam olhando para o gigante e olhando para si, olhando, sabe, para o seu braço, se comparando com o gigante, dizendo assim: deixa eu ver como é que eu venço ele, eu acho que eu vou arrodear. Enquanto todos estavam olhando qual força teriam para derrotar o gigante, Davi estava olhando para quem, irmãos? Davi estava confiando em quem, irmãos? Davi sabia que a vitória viria de quem, irmãos? Davi sabia que aquela batalha era de quem, irmãos? Era de Deus, era do Senhor. Eu quero pensar com os irmãos que Davi nem sabia como era que Deus ia dar vitória a ele. Davi nem sabia se ia ser a pedra, se Deus ia dar um infarto no gigante, ele ia morrer, ele não sabia. Ele sabia que Deus ia dar um jeito, porque era Deus o interessado na vitória, era Deus que entraria em ação nessa questão toda. Eu gostaria, irmãos, de sugerir isso para nós nessa noite, porque nós temos os nossos gigantes, nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas aflições, as nossas tribulações. Nós estamos agora rodeados, a irmã Marli falou hoje de manhã, quem são os seus Golias, que estão gritando a você, lhe desafiando? Quem são os seus Golias que estão dizendo que você não pode, que você não vai vencer, que você é incapaz, que você não dá conta, que essa luta vai acabar lhe matando, que você vai sucumbir? Quais são os nossos Golias? Nós temos. Alguns são internos, alguns são na nossa mente, alguns estão aqui dentro de nós, é uma luta constante de emoções. Mas existem outros Golias, que são os Golias externos, são aqueles que aparecem e a gente não procurou, nós não medimos, nós não calculamos, eles apareceram. E a grande questão agora que nós devemos responder é: como nós vamos vencer os nossos Golias? E eu queria sugerir a você o que está
lá no versículo de número 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. É o Senhor que nos dará a vitória. Será que você consegue, nessa história inteira, captar essa verdade no seu coração? Será que você consegue hoje discernir e fazer uso de que a luta que você está enfrentando não virá, a vitória não virá com as suas forças? Essa vitória virá do Senhor. Será que você pode descansar na verdade de que a sua batalha, Deus é quem lhe dará essa vitória? Para reforçar essa verdade, nós hoje vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós hoje vamos ver o pão e o suco de uva, que representam o corpo e o sangue de Jesus. E esse é o maior símbolo de que Deus já providenciou a nossa vitória. Esse é o maior símbolo de que a luta que você está enfrentando, o que você vai passar, a vitória já foi garantida, porque Deus já enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E quando ele suspirou ali na cruz, ele disse uma frase: está consumado.